o doutor Antônio Barra Torres comentar principalmente sobre um assunto, doutor. O fim desse terror todo passa por uma única coisa que não tem remédio, que é a vacina, não é? E a cada momento a gente ouve uma história a respeito da vacina. E a última história que eu vi é muito boa, que é a vacina de Oxford, cujo laboratório parece que transfere a tecnologia para o Brasil de fabricação dessa vacina, parece que ela está muito adiantada. Eu não gosto de criar expectativa, eu acho que o senhor menos ainda, né? Principalmente sendo um professor, um cientista, duvido que queira criar expectativa. Mas dizem que ela pode ser realmente produzida em tempo recorde, vinha sendo estudada já de outras derivações de Covid, e acho que foi aperfeiçoada por duas cientistas da Universidade de Oxford. E que há probabilidade de que essa vacina possa ser aplicada já numa escala menor. Não sei se já está sendo aplicada, vai ser aplicada em setembro ou coisa assim. E em dando tudo certo, ela já está na fase 3, que é a última fase, pelo que o Felipe falou, essa vacina possa ser aplicada, talvez com segurança, dando tudo certo, parece que está dando, e isso vai acabar com o terror que o mundo está vivendo. Não vai acabar com o terror, mas vai diminuir muito o terror que o mundo está vivendo, que a produção da vacina não tem outra coisa, não é? Remédio não vão descobrir até lá. Tomara que descubra, mas não vão descobrir. A vacina seria a solução, que talvez no primeiro semestre do ano que vem possa ser aplicada essa vacina em massa, e isso para o mundo inteiro. É possível isso e qual o papel do Brasil nessa aplicação da vacina e fabricação da vacina, já que a gente é muito bom de fazer vacina. Bom dia, doutor Antônio Barra Torres. Bom dia, Datena. É sempre um prazer falar com você e poder ser ouvido por todos aqueles que neste momento, eu sei que é uma parcela muito grande da nossa população, atenta aí à nossa querida Band. Eu ia dizer logo que falar com um integrante da imprensa nacional tão bem informado quanto você facilita o trabalho do entrevistado sobremaneira. Se você quiser encerrar a entrevista agora, a gente pode encerrar, porque você já falou tudo, você sabe da história toda. Caramba, rapaz. Me falaram isso. Não, você está muito bem dominando o tema, né? Então, parabéns aí por isso. É sempre bom a gente ter a interlocução com quem está sintonizado no assunto. Mas, Datena, é o seguinte, realmente, como você colocou muito bem, essa vacina encontra-se na fase chamada fase 3. A fase 3 é a fase final de tomada de informações e de testes, ou seja, é a fase dos testes clínicos e depois da fase 3, vem apenas a questão dela já estar em uso e aí seria apenas, vamos dizer assim, a monitorização quando ela já está sendo utilizada pela população. Então, vamos lá, estamos na fase final, fase 3. O que é isso? Fase 3, essa vacina ela já começa a ser aplicada em voluntários e o Brasil é um país que, infelizmente, nesse caso, né, temos que dizer infelizmente, como tem um número de casos muito grande, ele se torna um país cientificamente interessante para esse tipo de pesquisa, porque as pessoas, os voluntários, serão vacinados e vão seguir com o regramento sanitário que está sendo colocado no Brasil no transcurso da sua vida, do seu dia a dia, né? Sua vida normal, se é que se pode dizer isso. E, obviamente, terão as exposições ao vírus. E, a partir daí, resultados serão observados, né? Para que possamos saber se a vacina efetivamente produz aquilo que ela promete produzir, ou seja, a imunidade, qual é a sua qualidade, se ela tem algum tipo de efeito colateral, por quanto tempo essa vacina vai imunizar, se será necessário dose de reforço, tudo isso poderá ser observado. E veja, não seria possível, ou pelo menos não seria cientificamente razoável,
você efetuar esse teste num país que já tem essa situação muito melhor controlada do que nós. Vamos dar o exemplo aqui, Nova Zelândia, por exemplo. Lá a gente não teria como observar tão bem os efeitos dessa vacina. Então, o Brasil, nesse ponto, eu acredito que será beneficiado, o nosso país será beneficiado. Realmente, como você colocou, não gosto de criar expectativas, mas você citou aí, né, uma fase mais final do ano de 2020. Eu creio que isso é factível, eu creio que seja factível, tendo uma visão, vamos dizer assim, tudo dando certo conforme a gente espera que dê. Talvez ainda no final deste ano a gente já tenha a possibilidade desse estudo estar completamente concluído e a vacina já sendo disponibilizada para o cidadão. E é importante também lembrar que esse empreendimento que envolve o laboratório AstraZeneca, envolve a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, nossa grande Fundação Oswaldo Cruz, temos que dizer isso, e a Anvisa, envolve a transferência da tecnologia de produção, que é muito importante, né? O Brasil terá condições de produzir aqui em território nacional essa vacina. Então, eu diria que é uma forte luz no fim desse túnel que nos aflige tanto e que não está longe da gente colocar a mão nesse resultado, tá? E quanto mais a luz vai clareando, eu não sei, eu sei que a produção de vacina não é barata, é cara, mas diante da barbaridade que a gente está vivendo agora, uma das maiores crises que o país, que o mundo está enfrentando, né? Quando você vai chegando mais perto do resultado positivo, já não seria interessante a gente ir produzindo já uma quantidade de vacinas, mesmo que o resultado final não seja o esperado, já ter um estoque para liberar esse estoque a partir do momento que ficar comprovado que a vacina é eficiente? Datena, esse método, não é? Ele exige aí um par e passo que, mesmo diante dessa premência toda que nós temos, ele precisa ser seguido, porque nós protocolo, né? O protocolo, nós precisamos de solidez no resultado. Mas eu posso te adiantar que há uma estimativa, uma expectativa muito forte, não é baseada em nenhuma fantasia, em nenhum devaneio, de que a capacidade produtiva, uma vez tudo liberado, venha a ser aí da ordem de 40 milhões de doses ao mês. Que beleza! Isso é um número muito significativo. Então, eu diria que nós temos que seguir o protocolo, temos que seguir o par e passo, mas já temos essa sinalização de que a produção vai ser massiva e em curto período. Você veja, 40 milhões de doses ao mês é uma estimativa muito boa, muito favorável. Então, a gente tem que realmente ficar atento ao que é importante fazer para que a gente não cometa nenhum deslize, para que a gente não tenha nenhuma ideia errada sendo tomada como verdade, para que na hora que a gente diga, olha, realmente chegamos aqui ao final dos testes e está na fase produtiva, em 30 dias já teremos aí essa estimativa inicial de 40 milhões de doses, que é uma coisa muito boa. Nós não podemos deixar de citar aqui, seria terrível de minha parte não citar. É uma parceria do governo federal, através do Ministério da Saúde, ministro Pazuello, com o laboratório AstraZeneca, a Fiocruz e a Anvisa. É importante que a Anvisa esteja nesse contexto. Por quê? Porque fosse apenas um desenvolvimento acadêmico, ou seja, feito na faculdade, na escola de pesquisa, na universidade, nem precisaria. Mas como, logicamente, o laboratório tem o lícito desejo, é perfeito isso, não há nenhum problema nisso, de que esse medicamento seja registrado numa agência reguladora, no caso a Anvisa, é muito importante, então, que a Anvisa tome parte desde os primeiros momentos, porque lá no finzinho do estudo, certamente esse laboratório protocolará o pedido do registro, e estando tudo atendido, logicamente, esse registro é concedido,
e essa vacina terá a possibilidade até mesmo de ser comercializada. Então, a questão da agência reguladora, isso é assim no mundo todo, né? Ela não só dá a chancela de que todo o protocolo foi cumprido rigidamente, como ela permite que esse produto, o Brasil possa, se quiser, amanhã ou depois, inclusive, exportar, não terá problema nenhum, usa no mercado nacional e também exporta. E também a agência reguladora fará o trabalho de monitorização do produto no mercado. Então, o nosso trabalho não termina, registrou, pronto, acabou, vira a página, vamos ver outro produto para registrar. Não. Nós temos aqui profissionais que farão o acompanhamento. Como é que esse produto vai se comportar ao longo do tempo nas diferentes populações desse imenso Brasil que nós temos aqui? Então, é um trabalho que tem data para começar, já começou, graças a Deus, mas não tem data para terminar, porque a monitorização vai durante muito tempo ainda. Importante também é que há uma outra frente aberta aqui em São Paulo, com o Instituto Butantan, que também é muito bom para produzir vacinas. Já falamos com o Dr. Dimas sobre isso, sobre a vacina chinesa, né? Porque são os três campos aí, dentre as vacinas mais avançadas em termos de pesquisa, da China, essa de Oxford e parece que dos Estados Unidos. E também parece que a vacina chinesa tem dado resultados positivos, apesar de estar num estágio inferior ainda à de Oxford. Mas é mais uma frente aberta, não, presidente? Sem dúvida, Datena. Excelente colocação a sua, é muito importante nós lembrarmos disso, não é? A gente na guerra tem que dispor de vários armamentos, não é? Temos que ter vários armamentos, várias táticas de enfrentamento, estratégias. E a vacina chinesa, que é essa que você citou, ela é realmente ligada ao Instituto Butantan, um instituto de extrema seriedade, cujo nome já está no inconsciente coletivo, né? Todo mundo fala do Instituto Butantan, já vem logo aquela lembrança realmente de uma instituição muito séria, uma instituição voltada para a pesquisa, é uma instituição do governo do Estado de São Paulo, e há a parceria com a empresa, não é, o laboratório chinês, e nós estamos, em relação a essa questão, numa fase ainda de entendimentos, né, tanto essa parceria do Butantan com o laboratório chinês ainda não efetivaram o protocolo, ainda não deram entrada aqui na Anvisa, mas é assim mesmo, há uma fase inicial de entendimentos, onde a agência coloca quais são os seus parâmetros, quais são os seus regramentos, e aí depois vem a fase da submissão do protocolo, e não há que ninguém ficar preocupado em relação a tempo, porque em relação à vacina anterior que estávamos falando, né, de Oxford, esses contatos ocorreram ainda no mês de junho, e logo no início do mês de junho nós efetuamos a autorização para o desenvolvimento do protocolo, porque é tudo feito aqui na Anvisa, nós temos total prioridade em relação a tudo relacionado com a Covid-19 e não será diferente em relação a essa iniciativa do Estado de São Paulo, do Butantan e do laboratório chinês. Estamos já em entendimentos com esses organismos. É importante só, uma curiosidade científica, não é, citar, são mecanismos diferentes. Na parte vamos dizer assim, da origem da vacina, né? A de Oxford, ela usa uma tecnologia diferente da chinesa. A chinesa, ela usa o vírus vivo atenuado, ou seja, uma série de mecanismos em que esse vírus ele é atenuado na sua capacidade de gerar doença, ou seja, ele é atacado por mecanismos do laboratório para que ele não gere a doença, mas ele consegue gerar no nosso organismo a nossa defesa, a nossa imunidade. Esse é o princípio da vacina chinesa. A vacina de Oxford, ela é um pouco diferente. Ela usa um outro vírus, um adenovírus, que não causará nenhum tipo de doença, para ser o transportador. Ele vai levar um pedacinho desse coronavírus que vai influenciar o nosso sistema imunológico. Então, são mecanismos diferentes. A de Oxford usa um vírus que não vai fazer mal nenhum, que carrega uma partícula, um pedacinho do coronavírus para, no nosso organismo, induzir a formação do nosso exército de defesa,
a nossa imunidade. A chinesa usa o próprio coronavírus atenuado. Então são processos um pouco diferentes, mas todo o objetivo é o mesmo, é fazer com que a defesa do cidadão, não é a defesa imunitária do cidadão, do seu próprio organismo, produza a imunidade necessária para combater a doença, no caso do contato e do contágio. Remédio fica muito difícil a gente ficar falando de remédio, porque tem centenas de remédios sendo testados e cada dia que você fala de um remédio, acaba o remédio da prateleira da farmácia, desaparece. Mas há vários protocolos aí. O último deles é em relação ao Remdesivir, que foi autorizado pela Anvisa em fase de protocolos e testes. A quantas anda os testes desse Remdesivir, doutor? O Remdesivir, Datena, é uma questão bastante interessante. O Remdesivir, ele foi desenvolvido por um laboratório norte-americano, ou seja, lá dos Estados Unidos, e ele só é produzido lá nos Estados Unidos. E o Remdesivir ele foi desenvolvido, na verdade, numa outra época, na época daquele surto do Ebola, na África. E naquela época, faltaram algumas informações importantes quanto à efetividade do Remdesivir para o Ebola. Ou seja, digamos que naquela época não atendeu a essas expectativas, né, para tratar o Ebola. Mas é uma medicação antiviral, perfeito. E o que acontece? O Remdesivir hoje não possui estudos clínicos que comprovem a sua efetividade contra o coronavírus. Essa é que é a grande verdade. Não tem. No mundo inteiro, não há um estudo em que o Remdesivir tenha comprovado que não. Ele é realmente eficaz na cura do coronavírus. Mas tem trabalhos que apontaram que ele reduz o período de internação em UTI de 15 para 11 dias. Olha, é claro que é um advento. Quem já esteve numa UTI não quer ficar nem 15 minutos deitado num leito daquele. Quanto mais ficar 15 dias. Agora, a redução de 15 para 11, embora seja boa, claro que é boa, não é uma proposta de cura. E o Remdesivir, o produtor do Remdesivir já esteve em contato aqui com a agência numa fase inicial de submissão de um eventual pedido de registro, mas isso, até o presente momento, não está, vamos dizer assim, prosperando a parte do registro, porque para que uma medicação seja registrada num país, seja ele qual for, que possui uma agência reguladora, ele tem que atender uma série de requisitos. Ele tem que atender a requisitos de segurança, ele tem que atender requisitos de comprovação de qualidade, de comprovação de eficácia, e isso em relação ao Remdesivir não aconteceu. Então, é importante, muito, muito importante sua pergunta, para que a população entenda que Remdesivir não é a salvação da pátria, a salvação da lavoura, não é a resolução do problema da Covid-19, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo no dia de hoje. Então não há estudos conclusivos em relação a isso. O pessoal fala muito, por exemplo, das outras medicações, como hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, porque não tem estudos completos, conclusivos em relação à Covid-19. Remdesivir também não tem. Olha, foi um prazer falar com o senhor mais uma vez, que mesmo diante de uma situação terrível que o mundo está passando, não é só o Brasil, principalmente agora o Brasil, Estados Unidos e alguns países mais atingidos, não é sinal de que nós estamos tentando lutar contra essa doença e que a gente vai sair do outro lado dessa pandemia, com certeza com um sistema de saúde mais reforçado, com certeza com um sistema de vacina seguro e talvez até com um remédio para combater esse tipo de doença. É isso que lhe compete e nisso a Anvisa está agindo muito bem até agora. Muito obrigado ao senhor, tenha um ótimo dia e que Deus nos ajude, que é o que mais precisamos, não?
Muito obrigado, Datena. Datena, você me permitiria só uma breve colocação rápida para não estender demais aqui o nosso tempo? Claro, à vontade. O tempo é seu. É uma informação que me parece que ainda não foi veiculada e acho muito importante um canal de comunicação como o seu e através do seu programa, eu tenho certeza que vai atingir a muitos brasileiros e é um esclarecimento importante. Recentemente, houve muita crítica na imprensa a respeito de uma doação feita pelos Estados Unidos de hidroxicloroquina para o Brasil. Houve muita crítica, dizer, poxa, como é que o Brasil vai aceitar esses 2 milhões de doses, esses 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina, um remédio que não tem comprovação na Covid-19. Essa crítica é uma crítica infundada e muito rasa no seu estribo, né, no seu apoio, pelo seguinte: a hidroxicloroquina, ela trata quem está sofrendo com a malária, quem está sofrendo com o lúpus, quem está sofrendo com a artrite reumatoide. E o Brasil, ele embora produza o comprimido, o Brasil não produz o substrato de onde sai o comprimido, que é o insumo farmacêutico, o IFA. Então, nós precisamos, né, ter isso muito claro na nossa mente. Por exemplo, nós temos um determinado estoque nacional bastante razoável para atender durante um bom tempo, até que tudo se normalize, o paciente malárico, o lúpico e o artrítico. São doenças graves, muito graves. Agora, nós temos um consumo de comprimidos de hidroxicloroquina no Brasil bastante elevado. Para você ter uma ideia, são aproximadamente 3.650.000 comprimidos em 30 dias. Então, receber uma doação de 2 milhões é uma coisa boa, mas longe de ser uma solução para qualquer coisa. Então, eu queria pontuar bem isso, porque houve muita crítica dizendo que seria uma doação, ou pelo menos querendo que se entendesse que fosse uma doação por causa da Covid-19. Em absoluto. É uma doação que, se, por exemplo, hoje não tiver mais comprimido nenhum no mercado e só tivesse 2 milhões, para nós, no consumo só com lúpus, malária e artrite, não duraria nem 30 dias, entendeu? Então, para um país que ele não produz o insumo básico, né, que é o IFA, o insumo farmacêutico ativo, receber 2 milhões, 10 milhões, 1 milhão de um medicamento que é usado por brasileiros hoje, que não tem nada a ver com a Covid, é o paciente do lúpus, da malária e da artrite, é importante. Então, que bom que recebemos a doação, foi uma coisa positiva e não algo que, infelizmente, se tentou pintar com uma tinta de negatividade. Eu me sentia no dever de fazer esse esclarecimento e agradeço muito a você, ao seu programa, pela oportunidade. A Anvisa está sempre à sua disposição e reiteramos o convite para, quando desejar, trazer a sua equipe aqui para conhecer as nossas instalações em Brasília pessoalmente. Será um prazer. Mesmo assim, no caso da hidroxicloroquina, quando foi anunciado que esse remédio seria a tábua de salvação para as pessoas com coronavírus, simplesmente desapareceram os estoques de farmácias. E pessoas que dependem da hidroxicloroquina, como pessoas que têm malária, lúpus e outras doenças que são tratáveis por esse remédio, simplesmente o estoque sumiu. As pessoas iam procurar e não encontravam mais. Então, toda doação é bem-vinda. Um abraço grande e tenha um ótimo dia. Igualmente, Datena. Tudo de bom, um forte abraço, fique com Deus. Muito obrigado, com Deus.